quando comecei, né, o home office, né, Yasmin, uma das percepções que eu tive, né, é uma quebra de realidade que a gente tem ao longo da vida, né, de uma constituição até suposta de um suposto prazer. Exemplo, né, eu lembro que há um tempo atrás, o sonho de todo mundo era trabalhar em casa, Uhum. né? Era, pelo amor de Deus, era um negócio que todo mundo, né, era a busca, o sonho, né, o gozo de todo mundo era isso, né? Eu tenho que arranjar uma coisa para ficar trabalhando de casa, né? E, cara, eu quando começou o tal do home office, né, eu entrei no conto também. Eu acho, porra, vai ser muito legal, né? Tô aqui, essa ferramenta online é maravilhosa e tudo. Atendia já online antes, tá? Então, assim, não foi um grande baque, tá? Uhum. Mas eu comecei a perceber em mim mesmo, né, um gasto de energia que eu não tinha antes em consultório, né? Cada atendimento que eu tinha era como se eu estivesse correndo meia maratona, né? E olha que eu É, sou sedentário, nossa. tá? Eu era sedentário naquela época, agora não mais, não tanto. Então, assim, eu comecei a observar em mim mesmo, né, um desgaste em cada atendimento que me demandava uma energia de atenção, assim, como se eu tivesse que, para eu produzir o nível de atenção que eu normalmente tinha em consultório, o meu Uhum. gasto de energia era nível 10, sabe? Era coisa assim absurda, Uhum. né? E aí eu, cara, que coisa é? Será que eu não estou mais conseguindo, né, atender? Será que essa coisa. Eu comecei. Porque a gente tem uma coisa de começar a análise interna, principalmente psicólogo, né? Psiquiatra, né? Rapaz, o que é que está Psiquiatra acontecendo também. comigo, né? É, O que psiquiatra é que está também. acontecendo comigo? Né? Comecei a achar que eu não tinha mais gás para atendimento. Como foi a tua percepção aí? É, diferente de ti, eu não tinha atendimento online até o início Hum, da pandemia, né? Assim, não uhum, fazia consulta online. Então foi uma novidade para mim. E hum, eu tinha E eu tinha, na hum, verdade, uma resistência mesmo aí para o online. Assim, na minha cabeça, uhum, não, presencial, não quero fazer consulta online. E aí, no início, quando começa, aí eu passei por essa fase. Ah, legal essa questão da consulta online, porque permite que a gente faça a uhum, consulta mesmo em lockdown, então a gente ajuda. uhum, Mas eu comecei em pouco tempo também, e principalmente quando aumentou a demanda, a hum. perceber esse esgotamento. Você definiu muito bem. Se presencial requer uma energia aqui, no online, vem aqui, né? E aí Sim. eu comecei a me perceber muito esgotada e também voltei a olhar para mim. Peraí, o que é que tá acontecendo? Assim, sou eu. E aí eu acho que vem um dos grandes, uma grande dica. Primeiro, conversar com outras pessoas, porque ajuda muito quando a gente entende que tem outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, né? A Então, gente conversou bastante durante a pandemia, né, muito, Yasmin? muito, muito. Foi muito legal. Eu e Yasmin aqui, a gente se segurando uma ponta um do outro. É, foi Mas, mesmo. assim, o online, né, eu tinha essa coisa que me causou mais impacto, Yasmin. Porque, assim, como eu já atendi online, né, então, assim, não deveria ter, né, não deveria, na minha cabeça, né, não deveria ter nenhuma diferença. Eu atendo online, lá no consultório, atendo online em casa. Uhum. Mas, né, foi um negócio assim absurdo de energia que eu gastei, assim, psíquica, sabe? De atendimento, de consumo mesmo de. Foi um negócio absurdo. Né? E aí, né, a TCC, né, eu comecei a trazer para o que é, qual a explicação disso, né? E aí eu trouxe uma vez uma convidada, né, até a Gabi, que é uma arquiteta, Uhum. onde a gente conversou justamente sobre esse ponto aí. É,
nosso cérebro, né, ele associa coisas e lugares a estados mentais, né? Sim. Então, por exemplo, existem lugares que me geram um estado mental associado àquele lugar. Por exemplo, um bar. Um bar, ele evoca em mim um estado mental que é diferente de uma sala de estudo, Uhum. né? Eu vou estar muito mais propenso a produzir uma concentração numa sala de estudo do que num bar, né? E o nosso cérebro, né? Ele para a gente conseguir quebrar essa parede, né, do estado mental rígido associado, é um gasto muito grande de energia. Eu até coloquei nessa live em questão, imagina, por exemplo, você, né, por exemplo, pega um local que tu está associa durante há muito tempo a prazer, a hobby, Uhum. né? Digamos que o teu lugar é um shopping, né, ou um parque de diversão. Aí tu pega esse parque de diversão, pode tirar todo mundo, só tem tu. Tá um silêncio absurdo nesse parque de diversão. Mas o teu cérebro, ele associou ao longo de toda a tua vida aquilo lá a prazer, a diversão. Aí tu pega esse parque de diversão, que não tem ninguém, só tem tu, tá um silêncio, né? Uhum. Aí tu pega livre e começa a estudar, né? Vê o nível de gasto de energia que tu vai ter, né, para conseguir produzir uma concentração estando num parque de diversão ou estando no lugar onde naturalmente tu estudava. Sim. Então, esse é o problema do home office que eu associei. E tem outra coisa também. Nem, além disso, nem todo mundo tem um ambiente preparado em casa, E né? pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Exato. Então, quem que tinha assim um ambiente onde a gente pudesse, não, tá, aqui vai ser o meu cantinho de trabalho, porque isso faz parte da adaptação. Para melhorar Sim, esse esgotamento, é a gente encontrar um espaço em casa, um espaço físico aqui que eu tô falando, além de outras coisas, mas um espaço físico que seja seu canto de trabalho, né? Então, quem sim. que tinha isso pronto? Acho que a maior parte não tinha. Então, Eu não tinha. eu também não tinha. Então, assim, começava nos puxadinhos, né? E aí o puxadinho do ali na sala, de repente, aí vai um quartinho e assim você vai construindo. E é muito importante essa questão de você ter um local, e até se você mora com outras pessoas, o que também é o comum, para elas entenderem que quando você está naquele local, você está em trabalho. Então você está ali, mas não está ali, né? Pois é, ainda Ainda tem tem a essa questão da psicoeducação, né? distratibilidade, e que é muito Ainda tem essa difícil. psicoeducação familiar, né? Que é muito difícil, e mais difícil ainda quando tem criança em casa, Pois é. né? Eu senti na pele, né, quem estuda para concurso público, Uhum. né? Que tá lá na casa, tá lá no quarto, né? Aí a mãe ou o pai, fulano, pega não sei o que para mim, faz não sei o que ali para mim, né? Eu E não senti na... faz não, e não faz não, pra tu É, ver se não é. não, Ave eu nunca te Maria, peço não, nada, pelo não amor de faz nada do Deus. que eu peço, não faz nada do que eu peço na Não tá hora, né, fazendo não? nada, não custa nada. Tá só Não estudando. podia pegar aqui e me ajudar aqui, ó, como É, é que instala isso daqui, né? Então é vem difícil, aqui rapidinho. É rapidinho, não é, vai tomar teu tempo, não. É assim. e mesmo que você não vá, só essa interrupção já torna mais cansativo, porque É, aí você não. Porque tira o tu foco, precisa de volta o foco. concentração, né? A gente precisa de É, concentração, a gente precisa se preparar para fazer, para produzir algo, né? Principalmente que mexe com raciocínio, né? sim, Com concentração. sim. E esse, E aí, André, aqui no nosso, né, falando um pouquinho da nossa vivência, tanto na sua quanto na minha, é um momento em que a gente tem que estar presente 100%, né? total, Não tem total. isso, não dá para nem olhar para o lado para responder alguém, porque isso compromete a Compromete, é sessão, compromete análise, a.
né? Não tem isso, não tem, não, tá bom, eu vou, não, depois, não tem isso, né? Porque até você, como eu me colocando como paciente, na hora que eu vi isso, que tem outra pessoa que invade esse espaço, ei, pera lá, como que eu vou confiar que o que Pois eu é. tenho, meus sofrimentos, nesse ambiente que não tô só eu aqui, meu médico, né? Ou eu e meu Uhum. psicólogo, é muito complicado isso. E assim, a gente precisa ter esse nível de atenção nas feições, né? Nas palavrinhas, né? Sair puxando, sair buscando, né? Debulhando, como a gente fala aqui em Fortaleza, determinados pensamentos, determinadas condutas, comportamentos. E aí é isso, cara. Eu tive, né? Eu fiquei bem, né? Assim, assustado a priori, tá? Uhum. Cheguei, né? Conversei contigo, conversei com outros psicólogos, né? Para saber como é que eles estavam lidando com isso, né? Rapaz, né? Aí eu, cara, será que eu tô ficando estressado? Não sei, porque eu sou muito somatizado, né? Tu sabe que todo psicólogo tem esse troço aí, né? Psicossomático é meu sobrenome. Né? É. Aí, rapaz, sabe que eu me considero muito resistente a estresse. Então isso é ruim, né? Isso é ruim, porque você tá lá na dor e não sabe que tá na dor. Aí é aí que a bomba estoura, né? E aí cara, eu vou utilizar de todos os recursos que eu conheço nessa porra. Então, tipo assim, overdose de incenso, de óleo essencial, entendeu? Água, 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 sol, né? Caminhada não, Tudo mas que, sol, abrir uma tudo que janela. disser, né? Olha, se disser que Coloquei na TV imagens da natureza para ficar lá olhando, vai cérebro, vai cérebro, vai cérebro. eu vi que toda vez tu posta um bom dia É, bem relaxante, né? é. Assim, Maldivas, uma coisa assim. Mas, Então fiquei lá, botava a imagem lá. Aí eu, cara, a virada de chave para mim foi uma sacada que eu tive, né? Que aí sim me deu uma aliviada, né? Eu fiquei pensando assim, como é que eu posso trazer meu consultório para cá, uhum, né? Para conseguir produzir quem eu era, né? Aí eu uhum. me lembrei, né? Quem é meu paciente lá no consultório sabe que eu tenho uma playlist lá, né? Eu tenho uma playlist que toca, né? É tipo assim, descarranhado, vupo, 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 O que vupo, é que né? toca nessa playlist? Cara, rock, Rock? jazz, rockzinho Nossa. leve, tá? Rockzinho Ah, leve, tá? ah, Jazz e tal, né? E eu nunca tive, né? Eu sempre penso, rapaz, eu vou colocar mais uma música para adicionar que os pacientes não aguentam mais. Mas eu nunca coloquei, né? Deixei lá. E aí rapaz, eu vou botar essa playlist de leve, de fundo, né? Aí pronto, quando eu fiz isso, aí eu consegui trazer o consultório para mim, sim. entendeu? Aí sim eu comecei sabe, a dar uma aliviada no meu estresse, né? Eu acho que foi um momento muito bom. Que o rapaz encontrei uma boia salva-vida, viu? E tu, Yasmin, como é que tu conseguiu A fazer? minha, Ah, a minha virada foi o hum, seguinte, foi exercício físico. Antes da pandemia, eu ia para o CrossFit 5 vezes na uhum, semana, 6 vezes na semana. Então, uhum, assim, quando veio a pandemia, aí eu pensei, né? Nossa, o mundo parece que está acabando, né? Vou aqui uhum, comer o que quiser, uhum, né? Vou fazer uhum, exercício agora e tudo mais. E aí eu saí então de uma vida bem ativa para uma vida sedentária. E aí eu uhum, senti. E acho que a minha virada de chave foi uma coisa meio que assim, eu vou voltar a fazer. Então, uhum, assim, comecei a fazer obviamente, não 6 vezes no CrossFit, e nem voltei para o CrossFit, né? Porque não voltei, eu estou fazendo em casa, uhum. mas como tem ajudado? Agora eu devo estar com 2 meses de atividade intensa mesmo, né? Que a gente não. Ninguém sai do sedentário e vai para a intensidade de uma vez só, mas agora eu devo estar com 2 meses de intensidade. E aí, rapaz, é o seguinte, eu vou treinar como quem treina aqui para uma guerra.
E aí é musculação, corrida, e isso tem me ajudado muito, muito. É perceptível, assim, o Uhum. bem-estar e a maior disposição. Continua sendo muito cansativo, continua sendo cansativo. Mas com certeza me ajudou bastante o exercício físico. Acho que é o Certo. que tem mais me ajudado. Porque Cara, a gente está falando do home office, mas a gente esquece que a gente está em home office por conta da pandemia. Então tem todo um contexto externo também, né? De muita pressão, de muito muita. estresse, né? O nosso cérebro detesta insegurança, então ele está o tempo todo se sentindo inseguro e disparando isso aqui pra gente, de estar em Sim, perigo, estamos em perigo. Então sim. isso é muito exaustivo também. Então tem ainda é multifatorial, né? Esse cansaço. Daqui a pouco a gente fala aí da tela das telas, do uso de tela, que eu acho que nunca foi tão grande. Mas tem todo esse contexto externo também, assim. Nós não estamos de home office porque de repente, pode trabalhar em home office, vamos todos para o home office felizes. Mas Pois isso é. nos foi imposto, né? Não, foi do nada, né, cara? Foi um negócio assim, enfim. A atividade física, né? Eu só vim, né, criar vergonha agora, um pouquinho, mas tô criando. Eu Mas vejo teus caminhada, treinos. né? Né, tinha que sair com o filho, né? Com o Mob, para fazer as caminhadas dele, assim, pela manhã. Eu acho que isso também ajudou, né? Tomar um E pouco de sol, né? sim, No e meu caso, porque botar. quando você está em home office, quando você está no virtual, a tua atividade diminui. Você Pois é. levanta, sai do quarto, quando sai do quarto, né? Não sei onde que você faz o seu home office, enfim, mas o ideal é que não faça no quarto, o quarto seja um local de descanso, Pois é. justamente por conta daquele estado mental que a gente associa a certos lugares. Uhum, Mas assim, quando você sai do quarto, vai para a sala ou vai para o seu escritório, dentro de casa. Então, o nosso uhum, nível, né, a nossa atividade diminuiu muito também. E isso contribui para a nossa fadiga, para a sensação de sim, fadiga que a gente está. Então, a sim. gente tem que, assim, vida é movimento, tem que encontrar uma forma de se movimentar. Ah, mas fazer exercício, o que diz a literatura que tem que fazer pelo menos 3 vezes, moderada intensa, por 40 minutos. Tá, mas você precisa se movimentar. Se você não está conseguindo fazer isso, mas está conseguindo fazer 5 minutos de esteira, faz 5 minutos de esteira, Pois né? é. Que uma coisa vai puxando a outra, daqui a pouco vai aumentando. Mas você tem que começar, tem que manter-se em movimento. E o desafio também, né, de fazer isso aqui ainda em casa, né? Porque é outro estado Sim, mental também, né? Você sim, pega, bota todos os pezinhos lá, bota lá tudo. Só falta botar aquela faixazinha na totalmente. cabeça, né? A tinta, A sangue no tinta. olho, pinta a tinta, vamos É. lá. Mas é assim, eu acho que a minha virada de chave foi assim, bem, bem por aí mesmo. Foi quando eu entendi que rapaz, eu vou treinar aqui para uma guerra. É isso mesmo. Pois é. Não é esperar motivação, não é esperar vontade, não é esperar nada. Não, não tem, não tem. É fazer, entendeu? É isso, tem Pois que é. fazer. Bom, Peraí, só um parêntese, assim. Gente, obviamente que eu tô falando de uma pessoa que não está deprimida. Porque, assim, uma pessoa que está deprimida, aí o plano é outro, porque tem outros sintomas, tem um comprometimento mais, né, assim, adoecido, e aí a estratégia é direitinho. Eu tô falando da gente que, em tese, não estamos aqui em vigência de nenhum episódio depressivo, tá? pois Só pronto. deixar Pois isso claro. vamos aproveitar que tu tocou nesse tema aí. Como é que tu tá observando essa questão da depressão e da ansiedade? Porque assim, síndrome burnout virou epidêmico também, né? Sim, sim, virou. Virou Virou. epidêmico. Virou. E teve uma coisa que você falou que eu ia puxar. Quando você falou que começou a se observar. Eu acho que essa questão do você ouvir o seu corpo, prestar atenção no que o seu corpo está dizendo, puxando agora para o burnout, né?
Porque Uhum. ninguém vai dormir bem e no outro dia acorda de burnout. É uma coisa que acontece, é um processo. Sim. Então, estar atento ao que o seu corpo está dizendo é muito importante. Ouvir mesmo o que o Uhum. corpo está dizendo. Dor de Uhum. cabeça todo dia. Olha, não tem uma vez que eu abro a caixinha que não vem alguém perguntando, mas o que eu faço para lidar com essa ansiedade? Porque a gente está vivendo um período mais ansioso mesmo. Assim, se É. seu nível de ansiedade era aqui, vem para cá. Se era aqui, tá aqui. Justamente por essa questão da insegurança que o nosso cérebro detesta. Ele ama a sensação de estar no controle, por isso que amamos rotina, por isso que temos resistência à mudança. Toda mudança, Uhum. ela é Uhum. difícil. Então, é um processo. Tem que ouvir o teu próprio corpo, mas burnout, ansiedade e depressão, essas três, aqui, né? Aquele estudo observacional, o N aqui, N da minha vida, aumentou substancialmente. Fala um Substancialmente. pouquinho, Yasmin, para o pessoal que está vendo aí, que não tá muito, que não é psicólogo e tudo, né? Para ele falar um pouco, fala um pouco do burnout, síndrome burnout, né? A Gente, nosologia do transtorno. pronto. O burnout, né? A palavra é em inglês, se a gente for traduzir, ela é um esgotamento. Então, o que é que vem com essa sensação de esgotamento? De repente, você não tem mais tanta energia, disposição, motivação para fazer o que você tem de fazer. Vem associado a sentimentos de tristeza, perda de prazer em atividades que você fazia antes. E veja que aqui tem uma sobreposição com sintomas depressivos, né? Até porque se você fica em esgotamento, se você está num estado de exaustão, seja por qual motivo for, um motivo profissional ou um motivo pessoal, né? Tem muita gente adoecendo, então às vezes numa mesma família há muitas perdas, além dessas perdas que a gente fala. Então, assim, se você passa por um estresse dessa magnitude, por um tempo que a gente tem passado, porque a gente está um ano, mais de um ano, né, nessa situação estressante, esse esgotamento aparece com sintomas aqui que se sobrepõem à síndrome depressiva. Sintomas depressivos, alterações de apetite para menos ou para mais, um sono de má qualidade, insônia, tanto para começar como para manter quanto acordar mais cedo, pensamentos de preocupação, aquele pensamento que é chiclete de preocupação, de repente você começa a ficar mais pessimista, ou não vê sentido no que você está fazendo, um Sim. desinteresse mesmo, né? Então, isso é o teu corpo falando. E aí, a depender da intensidade, isso não começa. De novo, você não vai dormir bem, no outro dia você vai acordar esgotado. Você pode ser que você se perceba esgotado de um dia para o outro, se você não ouvir o seu corpo, se você não prestar atenção, não fizer esse exercício de quando tá cansado. Peraí, o que está acontecendo? Sou eu? Conversar com alguém, conversar com um colega que está na mesma situação. Peraí, tá tudo bem? Você tá se sentindo cansado? Assim, falar, né? Porque às vezes a gente fica se sentindo mal e não fala, não Pois pergunta. é. E fica com aquilo ali, e tem vergonha, porque hoje em dia você sentir, eu acho que menos, a gente está falando mais, mas em alguns locais, muitos locais, infelizmente, ainda é visto como sinal de fraqueza você sentir. E Sim. todo mundo sente, não tem como não sentir, né? Então, assim, perguntar mesmo, mas tá todo mundo assim? Como que tá? Como que tá sendo para ti? Né? Assim, essa troca é muito importante. Olhar para si e haver essa troca. É, assim, quando eu tenho percebido, principalmente na turma da saúde, atendo muitos pacientes que são médicos, né? E a coisa, assim, foi lá pro teto, né? A Sim, questão da síndrome do burnout. sim. É porque, às vezes, a gente, né, principalmente né, quem trabalha na área de saúde, tem uma certa resistência ao esgotamento. Eu acho que assim é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para você ser hipersensível a qualquer dor, mas também não Uhum, dá para você ser super tolerante à dor, né? Porque você deixa de escutar os sinais, uhum. entende?
E aí, o que eu observei, as pessoas, né? E aí, vamos abrir, né? As pessoas que trabalham em excesso, né? E estão acostumadas, estão dizendo, não, tá de boa. Aí tu aumenta mais um tiquinho, né? Durante a Uhum. pandemia. Aumentou um tiquinho. O cara trabalhava em excesso, mas um tiquinho só. Problema não, né? E na saúde, André, desculpa te interromper, e na saúde ainda tem essa coisa de que quando a gente aumenta, a gente, bom, eu tô aumentando, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô ajudando, né? Tem isso, mas estão precisando, eu posso ajudar. Uhum. Então, eu acho que borra um pouco essa percepção, Quase né? um herói, né? Quase querer ser um É, herói também, né? aquela Não questão do deixa de ser, sacrifício, mas se né? cobrar ser um super-herói é complicado, né? Impossível, porque não é, Né? você é humano. Então, aí o que é que acontece? O cara começa, né, nesse ritmo, né, não para, você começa a perceber que quando o cara tem um momento de prazer nele, ele não vai fazer algo prazeroso, ele vai pela fuga, né? Ele vai para dormir. Então ele começa a associar o prazer a uma fuga, né? Por Uhum. exemplo, o sono, né? O cara começa, deu um tempo livre, eu estou dormindo. Só que nosso cérebro, a gente precisa, a gente tem necessidades humanas, básicas humanas, a gente precisa né, de conversar, a gente precisa produzir coisas, né, que nos façam bem, né, produzir prazer, produzir coisas que eu sei que eu gosto, mas às vezes eu estou com preguiça. Mas eu sei que eu gosto, né? E aí, quando a gente está nesse embalo, né, a gente vai tanto no piloto automático que quando a gente menos espera, já passou 3 meses, ou 3 semanas, um mês, e a última Três coisa que eu meses. lembro que eu fiz de prazeroso foi assistir um episódio de um seriado tal dia. O É. resto, tudo que eu fiz foi dormir e acabou. Vai chegando uma hora que você começa a se sentir com a baixa energia, Uhum. né? A baixa energia, só que você desconfia disso, né? Porque você nunca teve isso, né? E aí você começa a brotar, né, explicações cerebrais, porque tu fez um questionamento interno. O que é que está acontecendo comigo? Né? Né, eu tô todo, né? Eu sou ótima, né? Eu estou ótimo, tá tudo bem, mas eu não estou me sentindo bem. Fez uma pergunta errada, né? No sentido de traz as desgraças, né? O que é que está acontecendo? É. Não o que é que está me causando, é o que é que eu tenho, né? E Deixa, aí, e deixa eu só te dizer, eu sempre acho assim, quando alguém me fala isso e eu ouço com alguma determinada frequência, tipo, mas tá tudo bem. E aí eu tô assim, mas assim, e aí eu pergunto, mas o que que tá tudo bem, né? Assim, pois é, como que tá tudo bem? pois é. E você vai ver, não tá tudo bem, né? Uhum. Nunca tá tudo bem. E aí o cara, né, ele chega num nível e ele faz essa pergunta errada a nível cerebral inconsciente, porque quando tu faz uma pergunta, o teu inconsciente está lá trabalhando. Isso acontece muito, né, quando a pessoa, por exemplo, cara, eu assisti um filme, tá aqui na ponta da língua, né, mas não tô lembrando. Aí o cara vai falar sobre receita de bolo. No meio da conversa da receita de bolo, vem o nome do filme que ele estava querendo lembrar. Né? Isso acontece porque tu faz uma pergunta, devolve para o inconsciente devolve para Trabalha. ti a resposta. Está lá trabalhando. Sim. Né? Está lá trabalhando. E aí, tu fizeste uma pergunta, o que é que eu tenho? Não o que é que está me causando isso, o que é que eu tenho? Né? Que é o que a gente quer se livrar de sintoma, meu amigo. A gente não É. quer ir a gente quer livrar rápido, né? Fugir do desprazer. A gente não quer desprazer. Nosso cérebro quer desprazer jamais. Isso. Aí Jamais. chega nesse momento, o cara chega e diz assim: não, sabe o que é que é? É que minha vida não tem graça, não tem sentido. Pronto. Esse é um pensamento muito corriqueiro em quem já está na onda, né, do burnout. Sim. Né? Já está na As onda do coisas burnout. perdem o sentido. O que é que eu estou fazendo? A pessoa está vivendo no automático. E assim, existem tipos de cansaço. Então, é, quando você trouxe que eu
Tá, eu tô trabalhando, vou trabalhar um tico a mais. A gente falando aqui Uhum. na questão da saúde, né? Que você deu o exemplo da saúde. Sendo que Uhum. esse tico a mais que você está trabalhando não é um tico a mais de um ano e meio atrás. Não é um plantão como aquele de um ano e meio. É um Uhum. plantão muito mais pesado, que exige muito mais. Então, esse tico a mais já não é um tico. Mas a gente entende como um tico. Então, não, mas eu aumentei só um pouco, né? Aquela Uhum. coisa. E vai para a fuga do dormir. O dormir, ele descansa, não é descanso físico, mas o cansaço mental não é dormindo que você O descansa. cara não tem nem condições de produzir um sono de qualidade, né? Não. Inclusive acorda cansado, né? Acorda cansado, tanto pelo sono de má qualidade, quanto porque existe um outro tipo de cansaço. E esse Uhum. cansaço é justamente procurar resgatar essas atividades prazerosas que você não está mais fazendo, mesmo sem vontade, né? Isso. Mesmo sem vontade, é resgatar alguma coisa, o que quer que seja mais fácil de resgatar. Vamos trazer isso de volta, porque é Uhum. isso que descansa a mente. Pois é. É, eu sempre fico de olho, né, quando o cara está pegando a necessidade básica humana e transformando em única obtenção de prazer, né? Porque Sim. o descanso, ele é uma necessidade básica humana, né? Mas se eu começar a olhar nisso, um único mecanismo de prazer que eu tenho, né, meu amigo, vai dar merda. Uhum. Vai dar merda. É igual comida, né? É igual investimento financeiro, Pronto, igual investimento. Perfeito, né? Vai investir né? só em uma coisa, né? Tem que diversificar. Né? As pessoas, como tá nesse mecanismo de fuga, né, 24 horas, né, aí vem tudo, porque assim, será, né, pessoas que, por exemplo, né, pô, estou me sentindo angustiado, muito mal, o que é que eu faço? Vou comprar. Compra. Dopaminazinha aí, né? Compra, Naquela hora. compra. Ó, perceba, apareceu a tristeza e eu comprei, né? Cara, a médio e longo prazo, tá? A médio e longo prazo, eu acabo associando uma premiação à tristeza, né? A tristeza chega, eu estou premiando. Sim. A tristeza chega, premiei. E depois eu vou reclamar porque eu estou ficando tão triste. Porque tem prazer aí a nível inconsciente na tristeza. Todas as vezes que tu tá ficando triste, tu tá se permitindo comprar em excesso, né? Tu tá abrindo a caixa de Uhum. Pandora, né? É lógico que a E nível uma, cerebral vai e aumentar a uma, frequência. e uma fuga mesmo, porque é um high, assim, né? Uma sensação boa, muito fugaz. Não é duradoura. Não, Então, não, você comprou ali, daqui a pouco você tem que comprar mais, e assim, você não vai mais obtendo aquele alívio, aquele prazer que inicialmente aquilo ali te trazia. Então, é uma estratégia que não se sustenta. uhum. É um gozo fake, né? É um gozo Uhum, arrependido, né? Você uhum, tem aquele orgasmo, mas quando você está no orgasmo, vem aquela sensação inebriante, né, de êxtase, você acha que aquilo ali vai se manter a nível cerebral, mas como é uma emoção temporária, o cérebro quer mais prazer, ele cai. E quando é, cai, tudo volta ao normal. Só que sim. voltou ao normal com estrago, Uhum, entendeu? Voltou ao normal com estrago, né? Eu tô triste agora e liso, entendeu? Eu tô triste agora e perdi uma grana. e geralmente o gasto ele é feito com algo que é difícil usar assim, digamos que não seja essencial, né? Não é uma coisa, você não vai comprar bananas, alimentos, né? Uhum. Você vai comprar uma coisa que, olha, sem julgamento, porque eu adoro comprar sapato, mas você vai comprar um sapato e quando você vai ver, você não tem nem onde usar o sapato, porque ninguém tá saindo, entende? Então, assim, geralmente é com algo que você pensa, poxa, lindo, maravilhoso, mas será que eu precisava disso agora? E aí vira, né, uma sequência retroalimentativa, né? Porque, por exemplo, eu fiquei triste,
comprei. Aí depois que eu comprei, passou aquele efeito da dopaminazinha lá, eu vejo que minha vida não mudou, só que eu fico mais triste. Porque quando você está naquela coisa da felicidade e você cai um pouquinho só dessa felicidade, você já se frustra, porque você queria manter aquele nível de felicidade. Sim, Caiu um pouquinho, o cara se frustra. Aí o que que acontece? Se frustrou, compro mais. sim. Compra mais, aí de novo, aí eu comprei, né? É igual a comida, né? Teve muito episódio de compulsão alimentar, né? Nesse home Sim, office também, né? Eu como, aí me arrependo, fico triste. Só que quando eu fico triste, eu sinto vontade de comer. Aí eu como de novo, me arrependo, fico triste. Só que quando uhum, eu fico triste, eu sinto vontade de comer. Aí, isso. entendeu? Não E, sai. e é importante a gente falar disso aqui, porque eu acredito que quando a gente entende o que está acontecendo, quando a gente começa a entender o que acontece com a gente, como o nosso cérebro funciona, como isso vai refletir no nosso comportamento, por que que eu estou fazendo determinada coisa, isso ajuda a gente a quebrar esse sistema de retroalimentação. Total. Então, eu acho que se precisa ficar claro que o que que o cérebro ele quer? Fugir do desprazer, fugir das coisas. Não quero ficar triste, não quero estar me sentindo ansioso, não quero estar Uhum. achando que minha vida não tem sentido, isso é ruim, isso me traz desprazer. Eu não quero me sentir assim. E quer Uhum. prazer, né? Prazer. E quando eu obtenho esse prazer, que vem aquele rush de dopamina, aquele momento ali, o cérebro pega e diz: isso aqui é gostoso, isso aqui eu quero. Uhum. Isso aqui, ó, vem bem aqui, vai fazer isso aqui é bom, Sim, né? total. Acho que isso tem que ficar claro. E aí você sai, né, malhando o bíceps, né? E depois reclama porque o bíceps está alto, né? Estou falando uma simbologia. Tu alimenta algo no teu corpo, né, no teu psiquismo, né? E depois reclama porque está sentindo aquilo. Né? Uhum. É um troço assim que e é difícil você sair desse piloto automático, porque a nível cerebral, como você falou logo no começo, Yasmin, a gente gosta de repetir rotinas e padrões. Sim. Né? É um terreno conhecido. Né? Isso aí é tópico, inclusive, para uma próxima live sobre relacionamentos abusivos, tá, senhorita? Ah, eu topo. Tá? Porque Topo aqui, o lance do. compromisso público, viu? Porque e tem a ver com home office, né? Porque Sim, o relacionamento abusivo, né, ele se intensificou muito, né, as relações abusivas e tóxicas no home office, né, porque antes, né, a pessoa ela conseguia sair de casa, né, ela conseguia se livrar um pouco desse relacionamento, né, mas home office não, intensificou né? demais isso aí. E eu acho também, André, que contribui, como há esse distanciamento, então, por mais que você faça essas chamadas, a gente perde o convívio com outras pessoas e que Uhum. numa dinâmica de um relacionamento abusivo é imprescindível. Porque quando você está lá no olho do furacão, tem coisas que você simplesmente não consegue enxergar e não consegue mesmo, Pronto. né? Não consegue. E às vezes, e aí esse convívio com outras pessoas é o que faz com que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai começando a enxergar alguma coisa, ou Uhum. abre o espaço para procurar uma ajuda profissional. Sim. Então, esse é um tópico bem bom da gente discutir É, porque realmente. tem a ver com home office, né? Porque se intensificou bastante essa questão da relação abusiva, né? Do relacionamento tóxico. Isso aí é um modus operandi de adaptação cerebral evolutivo, né? Uhum. É um processo de estar tão acostumado, né? Eu gosto de usar a simbologia do lixo, né? Você entra num quarto cheio de lixo, né? Você vai sentir um odor muito forte. Mas se tu ficar lá mais 2 minutinhos, o teu cérebro vai te adaptar Sim, ao lixo. Então, tu não vai mais sentir o cheiro. Mas quem passar perto de ti vai sentir um super, né, fedor. Mas você sim. não. Para você tá tudo ok. Né? Porque tu normalizou, né, algo que não era para normalizar. E E voltamos para o burnout. pronto. E voltamos para o E burnout. voltamos para o burnout.
Olha aí, tá bem. Normalizamos, fez um loop aqui, normalizamos essa produção, porque assim, há uma cobrança, às vezes Uhum. autocobrança, às vezes uma cobrança externa de a gente produzir tanto quanto antes, mas as condições são outras, tanto internas quanto externas. Então, Total. esse ajuste de expectativa é muito importante, Sim, sim, né? E tem que vir primeiro de você. sim. Primeiro. E é preciso, né, sair da ilha, né? É difícil você conseguir, Sim, é ninguém vê difícil a você ilha. conseguir enxergar que a pintura do teu prédio, né, tá falha se tu não sair do prédio e observar. Né? Eu É. acho que em terapia, né, na psiquiatria também, né, você consegue ter esse. Outro dia a Yasmin falou, aí para a gente fechar com polêmica, tá? Que eu adoro, Hum. tá? Ah, a cara dela aí. Tipo, falei e saí correndo, né? Ah, eu vou ficar aqui. Outro dia a Yasmin compartilhou um post de um sem noção, né, falando sobre, Ah, muito bom aquilo ali. Nossa, muito bom. hein, Muito falando, bom. metendo cacete nos psicotrópicos, né, nas medicações, né, que a psiquiatria usa, né, e nos ajuda muito na terapia também, né, falando que como é que foi o comentário dele, Yasmin, de tão absurdo que foi, como é que... Gente, eu lembro tanto. Eu lembro, talvez aqui eu vou transcrever o negócio, só não lembro o nome do Hum, cara. Ainda bem, né? Porque senão eu ia dizer o nome aqui, talvez eu não sei como é que esse negócio aí, né? não, É o seguinte, ele falou que antes de você tomar remédio aí entre aspas ele coloca, problema de saúde mental, foi, faça exercício, não coma industrializados, coma natural, não sei mais o que foi que ele botou agora, mas assim, Hakuna são coisas, Matata, uhum. mas são coisas, gente, que são ótimas de fazer, são São, maravilhosas, fazer são, exercício, comer natural, evitar alimentos inflamatórios, uhum. meditar, são coisas maravilhosas. Mas me diz uma coisa, certo? Eu vou falar aqui com quem quer emagrecer, não está satisfeito por qualquer que seja o motivo e quer emagrecer. Eu tenho Uhum. certeza que a pessoa sabe o que tem que fazer. Mas assim, saber o que tem que fazer não é igual a fazer. Né? Total. Então, assim, me chamou a atenção isso, porque num momento como esse, você colocar aqui, olha, tá aqui a receita de bolo que você tem que seguir. Se você não tá seguindo, meu amigo, Tu ó, o tá mal. problema tá com Tu tá você. mal. Tu Tá tá com mal. Eu você. adoro. E tá todo mundo tentando fazer o melhor que pode, né? Assim, É, às vezes é levantar da cama, às vezes é produzir alguma coisa, enfim. Mas outra coisa que me chamou a atenção é que no post ele dava a entender, eu não sei se foi a intenção dele, quero acreditar que não, mas que alguém, ele foi a fala. intenção. Para de ser boazinha. É só porque ela tá na live, né? É Vai, não, fale. é não, é porque assim, é uma coisa tão absurda. Assim, se a pessoa recebeu, se ela foi avaliada e ela Sim. recebeu um diagnóstico e ela recebeu uma prescrição, né? E aí vai vir alguém dizer, não, toma esse remédio, não. Olha, vai fazer exercício. Ó, o meu TCC, o tema do meu TCC foi além da medicação, falando justamente eu sou apaixonada por esse tema, porque a medicação, ele é uma, uma ponte, ele é uma perna do tratamento. Mas É, acontece que a arte é a gente saber qual perna a gente vai colocar, em qual local, em qual momento para essa mesa ficar o mais firme, o mais estável possível. sim. Então, se eu tenho uma pessoa que está deprimida, e aqui depressão, para quem não sabe, eu tenho, nem sempre tem tristeza, pode ser tristeza ou uma perda do prazer das atividades, e outros Anedonia. sintomas, que é a perda do prazer nas atividades que te davam Sim. prazer, e outros sintomas. Então, você não está dormindo bem, mesmo dormindo muito, não está dormindo bem, ou dormindo pouco, aumenta, não sei o que, o apetite, pensamentos muito pessimistas, que ficam como chiclete aqui na tua cabeça. Então, Desesperançoso. desesperançoso e sem energia. Então, a pessoa não tem ânimo, ela não tem energia. Ela não tem energia, real, não tem energia Ela para não tem escovar o energia cabelo. para fazer o primeiro movimento. Exato, não tem para lavar cabelo, não tem para pentear É, cabelo. Como que eu vou virar para uma pessoa dessa e dizer não?
antes de você tomar remédio para o seu problema mental, você faça o exercício. O É, exercício é maravilhoso, mas ele é maravilhoso em um certo momento, a depender do momento do tratamento. Porque se eu chegar para uma pessoa que está sem energia para lavar o cabelo e disser para ela, olha, tá aqui o remédio, mas também começa a fazer exercício 3 vezes por semana. uhum, Vai se frustrar no começo do é. tratamento, porque ela não vai conseguir, Não tem energia obviamente. para isso, não tem uma Exato. conexão cerebral para isso. Né? Esse cara que falou essa bobagem aí não manja nada É, foi de, polêmico, de foi uma boa polêmica. psiquismo, de pensamento, de neurociência, porque pensamentos são caminhos cerebrais, são neuroconexões, né? Às vezes Sim, aquela via, aquela ruazinha que faz uma conexão cerebral, que produz um estilo de pensamento, aquela ruazinha está interditada, né? é. E aí é aí onde entra a medicação, né? Que é para tirar aquele entulho, né? Ajudar a tirar um entulho daquele caminho, daquela rua, para a gente começar a produzir movimento naquela avenida, né? Sim, Então sim, é muito sim. importante, Eu, né? eu faço uma comparação parecida, que é assim, você vai, eu quero um jardim, tá certo, mas você vai plantar, né? A terapia é um plantio que você vai colher frutos, assim, pelo resto da sua vida, mas você não planta em qualquer terreno. Às vezes você tem que preparar esse terreno, tem que Sim, enriquecer, tem que adubar, tem que arear. Então, assim, sim. É, e o que me deixa muito também preocupada é que quando você tem um atraso na instituição de um tratamento, e aqui eu não estou falando só medicamentoso, mas de terapia, de você se sentir ouvido, de você conseguir multiprofissional, falar do seu sistêmico. sofrimento, o que quer que seja, quando você tem um atraso, gente, a gente está falando de cérebro, porque às vezes as pessoas pensam, ah, tá, transtorno mental, Uhum. né? É na mente, né? Mente, como se fosse uma coisa etérea. É, Não, é é como se fosse fora do cérebro. meu corpo, né? Como se fosse um Não troço lá na nuvem, é. É né? cérebro, a gente está falando de tecido neuronal, que É, comanda todas as funções do nosso corpo, né? e aí, se a gente tem a ciência, né, para nos ajudar nisso, né, Yasmin? E é Sim, uma puta de um desserviço que uma pessoa dessa faz, porque eu, como terapeuta, um dos meus papéis, né, principalmente quando eu encaminho um paciente para você, você sabe que um dos meus papéis é ajudar o paciente a se manter na estratégia medicamentosa, sim, né? Porque eu sei que aquilo dali vai ajudar ele no processo terapêutico como um todo, né? E não é todo paciente que está disponível, que está disposto a fazer isso, vê com muito maus olhos, né? Se uhum, já vê com maus olhos, né, que já tem uma cultura, né, que está, graças a Deus, quebrando, mas já existe uma cultura, né, que demoniza. O cara está em terapia, imagina tá tomando medicação, né, psiquiatria, sim, né? Então nós, né, da saúde mental, a gente tem um trabalho muito grande, árduo, né, de estar desmistificando, de estar conversando sobre isso, tirando esse peso, essa culpa, porque a pessoa meio que se assim, nossa, tá em terapia, tá tomando medicação, que coisa, como se fosse como se fosse, tu tá doente, que coisa, que tão fracassado, tu tá doente, tá com dor de barriga, tá com asma, que coisa absurda, né? Como se falta de fosse, Deus, falta de vergonha, falta de então, vontade, né? e aí, cara, vem um cara desse, né, que é da área médica e fala uma bobagem dessa, né? O desserviço que essa pessoa faz, né? Sim, É bem sim. complicado. E assim, Eu acho, André, que isso vale uma outra live. Então já tem dois temas: relacionamento abusivo em tempos de pandemia eu não gosto nem de e falar o estigma. nome, eu não gosto nem de falar o nome antidepressivo, ansiolítico. Eu acho que esse nome aí já deveria ter cortado há muito tempo, né? Confunde muito, confunde muito. Eu gosto, Confunde. cara, bicho, é um beta bloqueador de dopamina, é um beta bloqueador de serotonina, É, cara, pra mim esse nome já deveria ser, acabou, rasga essa porra aí, não tem antidepressivo não, porra, é um beta bloqueador de dopamina, né? São três caminhos, né? Noradrenalina, sim, dopamina, serotonina, sim, né? Porque sim. aí a pessoa ela ia ter menos receio, né, de iniciar a medicação quando necessária, quando em uma avaliação, né, psiquiátrica responsável, né? Uhum. E aí eu gosto de caminhar para psiquiatras, né, a Yasmin,
e psiquiatras que eu conheço, porque eles sabem, né, que a medicação, né, ela tem que ter uma estratégia também de desmame, né? E para isso a terapia ela entra nessa paradazinha aí, para ir enquanto o cara ele tem uma sobrevida, terapia entra, né? Sim, E sim, aí, é onde vai ter o plantio, né? é, E outra coisa que é muito importante é que a medicação, como tudo na vida, ela tem um lado bom, tem um uhum, efeito colateral. E assim, sim, alguns efeitos colaterais são transitórios, a maior parte deles. E nessa hora, o trabalho em conjunto mesmo total, da psicologia psicoeducativo, com a psiquiatria é importantíssimo. Porque sim. você está lá sozinho com esse efeito colateral, e você tem um espaço para trabalhar isso, né? Porque uma coisa é você ouvir, olha, vai ter. A gente explica, olha, vai ter nessas 2 primeiras semanas, é uma questão de neuroadaptação dos teus Vai receptores. existir uma homeostase cerebral. O ideal, Yasmin, a gente ainda vai chegar lá, mas o ideal seria, né, que as medicações psicotrópicas, minha opinião, tá? É. Minha opinião. Mas o ideal seria, né, já pensou se tivesse a gente chegasse numa fase, né, da ciência de que o cara ia chegar e ia fazer uma análise, não, peraí, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai precisar muito mais de noradrenalina do que de dopamina. Sim, E se tivesse uma medicação preparada para aquilo lá, né? Tipo, para o cara. Porque não ia ter tanta neuroadaptação, não ia ter tanto sim. efeito colateral, né? Porque eu ia entrar na portinha necessária, eu ia entrar na tua dopamina, que tu tá precisando, né? E a noradrenalina ia ser uma medicação, como é que eu, customizada, né? Se tivesse um teste, né? Se a gente conseguisse testar alguma Cérebro. coisa, né? Ô, Como se tivesse. máquina Mas difícil, né? deixa, mas assim, eu sou encantada. Nossa, cérebro, comportamento, se eu pudesse passar o resto da vida estudando, eu passava o resto da vida estudando. Mas assim, tem algumas coisas que, isso que o André falou, é um dos motivos que às vezes a gente tenta uma medicação, aí não tem resposta. Aí a gente vai, não, vamos aqui, outra medicação, justamente por isso. Porque na Até o mesmo psiquiatria, princípio ativo, mas de outro mas de outra, laboratório. porque muda um receptorzinho que ele Sim, pega também. Então, isso. Mas, então, assim, essa é a explicação de porque às vezes uma primeira medicação ela não dá certo. É comum, inclusive, que isso sim. aconteça. Na entrevista psiquiátrica, quando você vai numa consulta médica, tem algumas coisas que o paciente diz que a gente toma a decisão. Esse aqui eu vou correr mais aqui para Nora, esse aqui eu vou, não, esse Uhum. aqui eu vou aqui nessa, vou investir aqui na serotonina. Tem algumas coisas que são ditas, mas a gente não tem um teste como esse que o André falou, que seria maravilhoso, Eu tô de só não, dando a peraí, deixa ideia, eu. viu? Eu vou patentear isso aí, viu? Por favor, por favor. Aí, ó, mas assim, sócio, né? Sociedade, viu? Aqui, ó. Eu tenho 100 pessoas aqui de testemunha, né? Sociedade, gente, porque o negócio aqui é parceria. Assim, Yasmin, trabalho multi. Ah. Yasmin, tu